Você já parou para pensar que alguns objetos dentro da sua própria casa podem estar funcionando como verdadeiros ímãs para entidades do além? Que determinadas coisas aparentemente inofensivas podem estar abrindo portais invisíveis, convidando presenças que você definitivamente não gostaria de receber? O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga os objetos ao seu redor. Algumas dessas histórias são tão perturbadoras que as famílias envolvidas precisaram abandonar suas casas para sempre. Outras deixaram marcas psicológicas tão profundas que os envolvidos ainda fazem terapia até hoje. Se você é menor de idade ou tem o coração fraco, talvez seja melhor parar por aqui, porque esta lista vai do desconfortável ao absolutamente aterrorizante. E o que está no número 1 é algo que nenhuma pessoa deveria ter dentro de casa, jamais. Hoje vamos revelar os 7 objetos que mais atraem espíritos para dentro do seu lar, em ordem crescente de periculosidade. Prepare-se, porque depois dessa lista, você nunca mais vai olhar para os objetos da sua casa da mesma forma. Número 7. Espelhos antigos. Começamos nossa lista com algo que praticamente todo mundo tem em casa, mas poucos sabem do verdadeiro perigo que pode representar. Espelhos antigos, especialmente aqueles herdados ou comprados em antiquários. Em março de 2022, a professora Marina Alves, de 34 anos, comprou um espelho vitoriano em um antiquário no centro de São Paulo. Era uma peça linda, com moldura ornamentada, que ela colocou no corredor de entrada do seu apartamento. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. A primeira coisa estranha que Marina notou foi que, às vezes, o reflexo parecia demorar uma fração de segundo para se mover junto com ela. Ela pensou que fosse cansaço do trabalho, mas então começaram os sussurros. Sempre à noite, sempre vindos da direção do espelho, sons abafados, como se alguém estivesse falando do outro lado do vidro. Marina acordava às 3 da manhã com a sensação de que alguém a estava observando. Quando ia até a cozinha beber água, evitava olhar diretamente para o espelho, mas podia sentir algo se movendo em seu reflexo periférico. Coisas que não deveriam estar lá, sombras que se moviam independentemente. A situação escalou quando Marina chegou em casa e encontrou marcas de dedos no vidro do espelho, pelo lado de dentro, como se alguém estivesse tentando sair. Ela vendeu o espelho no mesmo dia, mas levou meses de terapia para conseguir usar espelhos novamente sem entrar em pânico. O problema com espelhos antigos é que eles funcionam como janelas bidirecionais. Ao longo dos anos, absorvem energia residual de todos que se olharam neles, criando camadas de impressões psíquicas que podem servir como pontes para entidades. Mas comparado ao que vem a seguir, espelhos são quase inofensivos. Número 6. Bonecas de porcelana. Antigas. Se espelhos já causam arrepios, bonecas antigas são um nível completamente diferente de perturbação. Elas não apenas atraem espíritos, elas parecem funcionar como verdadeiros receptáculos para entidades que procuram uma forma física de se manifestar. A família Rodrigues, de Curitiba, descobriu isso da pior maneira possível em agosto de 2023. Carla Rodrigues herdou uma boneca de porcelana da sua avó recém-falecida. A boneca tinha quase 100 anos, cabelos de verdade e olhos de vidro que pareciam seguir você pela sala. Carla a colocou no quarto da filha de 8 anos, Sofia. Nas primeiras noites, Sofia começou a falar sobre sua nova amiga, que conversava com ela quando todos dormiam. Carla achou fofo, até que Sofia começou a repetir informações que uma criança de 8 anos não poderia saber. Detalhes sobre a vida da bisavó, histórias de décadas antes de Sofia nascer, até mesmo segredos familiares que nunca foram contados para ela. A situação ficou sinistra quando Carla acordou uma noite e encontrou Sofia sentada no chão, conversando animadamente com a boneca às 2 da manhã. Mas o que mais a assustou foi que ela podia jurar ter ouvido 2 vozes, a da filha e outra, mais rouca, mais velha, respondendo de volta. Carla começou a encontrar a boneca em posições diferentes a cada manhã, às vezes no chão, às vezes virada para a parede, outras vezes sentada na cadeira como se estivesse observando Sofia dormir. As roupas da boneca apareciam amarrotadas, como se ela tivesse se movido durante a noite. O momento decisivo foi quando Carla acordou e encontrou Sofia parada no corredor, segurando a boneca, com os olhos completamente brancos. Sofia não respondia quando chamada, apenas repetia frases em uma linguagem que nenhum deles conhecia. Durou 15 minutos até Sofia voltar ao normal, sem se lembrar de nada. A família se livrou da boneca no dia seguinte,
mas Sofia teve pesadelos por meses. Até hoje, aos 9 anos, ela se recusa a ficar no mesmo ambiente que qualquer boneca. Bonecas antigas, especialmente as de porcelana, são como pequenos sarcófagos esperando por um habitante. Mas isso ainda não é nada comparado ao objeto que ocupa a próxima posição. Número 5. Quadros com olhos que seguem. Você já teve a sensação de que uma pintura está te observando? Que os olhos do retrato seguem você pela sala? Bem, às vezes essa sensação existe por um motivo muito específico e muito sinistro. O empresário Roberto Silva aprendeu isso em janeiro de 2023, quando comprou um quadro impressionante em um leilão de arte em Porto Alegre. Era um retrato de uma mulher do século XIX, com olhos penetrantes e um sorriso quase imperceptível. O quadro foi pintado por um artista desconhecido e tinha uma história nebulosa, mas Roberto ficou fascinado pela intensidade da obra. Ele pendurou o quadro na sala de estar, bem em frente ao sofá onde costumava assistir TV. Nos primeiros dias, Roberto brincava com a família sobre como os olhos da mulher pareciam acompanhá-los. Todos riam, mas internamente, cada um sentia um desconforto genuíno. As coisas começaram a escalar quando Roberto percebeu que não conseguia mais relaxar na sala. Toda vez que tentava assistir TV ou ler um livro, sentia aqueles olhos cravados nele. Chegou ao ponto de ele virar o sofá de costas para o quadro, mas mesmo assim podia sentir o peso daquele olhar em suas costas. A esposa de Roberto, Fernanda, começou a ter pesadelos recorrentes com a mulher do quadro. Ela sonhava que a figura saía da pintura e caminhava pela casa durante a madrugada, parando ao pé da cama do casal e simplesmente observando. Fernanda acordava com a sensação física de estar sendo vigiada. O ponto de ruptura aconteceu durante uma festa em casa. Um dos convidados, que não sabia da história do quadro, se aproximou de Roberto visivelmente perturbado. "Cara, tem algo muito errado com esse quadro", ele disse. "Eu juro que vi ela piscar, e não foi só uma vez." Outros convidados confirmaram. Pelo menos 5 pessoas juraram ter visto movimentos sutis na pintura. Piscadas, mudanças na expressão, até mesmo um leve movimento dos lábios. Roberto instalou uma câmera apontada para o quadro naquela noite. As gravações mostraram algo que fez Roberto vender o quadro no dia seguinte. Por várias vezes durante a noite, a expressão da mulher mudava. Sorriso mais largo, olhos mais estreitos, cabeça ligeiramente inclinada para posições diferentes. Como se ela estivesse viva, presa dentro da tela, observando tudo. Roberto nunca mais comprou arte em leilões, e até hoje evita qualquer quadro com figuras humanas. Mas retratos assombrados são apenas o aquecimento para o terror que ainda está por vir nesta lista. Número 4. Objetos de ferro forjado com símbolos. Muitas pessoas acreditam que ferro afasta espíritos, mas existe uma exceção aterrorizante. Objetos de ferro forjado que contêm símbolos específicos. Estes não apenas falham em proteger sua casa, eles funcionam como verdadeiros faróis, sinalizando para entidades que sua residência está aberta para visitação. A designer de interiores Amanda Costa descobriu isso da forma mais traumática possível em setembro de 2022. Ela estava decorando sua nova casa em Florianópolis e comprou online uma luminária de ferro forjado vintage. A peça era lindíssima, com padrões intrincados que incluíam símbolos que ela não conseguia identificar, mas achava artisticamente interessantes. Amanda instalou a luminária na sala de jantar, bem no centro da mesa. Nos primeiros dias, ela adorava como a peça criava sombras dançantes nas paredes quando acesa. Achava romântico e misterioso. Se soubesse o que aqueles símbolos realmente significavam, teria jogado a luminária no lixo imediatamente. Os primeiros sinais começaram de forma sutil. Amanda notou que a temperatura da sala de jantar estava sempre alguns graus mais baixa que o resto da casa, mesmo com as janelas fechadas. Depois, começou a ouvir batidas leves no ferro da luminária, como se alguém estivesse batendo de leve com os dedos, sempre durante a madrugada. A situação escalou quando Amanda acordou uma noite e desceu para beber água. A luminária estava acesa, mas ela tinha certeza absoluta de que a havia desligado antes de dormir. Quando se aproximou para apagá-la, as sombras nas paredes não correspondiam aos padrões da luminária. As sombras se moviam independentemente, formando figuras humanoides que pareciam dançar em círculo ao redor da mesa. Amanda correu de volta para o quarto, mas na manhã seguinte, desceu e encontrou a mesa da sala de jantar rearranjo em um padrão circular perfeito,
com todas as cadeiras viradas para dentro, como se algo tivesse organizado um ritual durante a noite. Ela morava sozinha. O ponto final veio quando Amanda pesquisou os símbolos da luminária e descobriu que eram antigos símbolos de invocação, usados em rituais para abrir caminhos entre mundos. O ferro forjado, combinado com esses símbolos específicos, havia transformado sua sala de jantar em um verdadeiro portal de invocação. Amanda se livrou da luminária, mas precisou fazer uma limpeza energética completa da casa. Ela mudou-se 3 meses depois, incapaz de se sentir segura no local. Até hoje, ela evita qualquer objeto de ferro com símbolos que não consegue identificar, mas objetos com símbolos de invocação são quase inofensivos comparados aos próximos itens da nossa lista. Número 3. Caixas de música antigas. Se você pensava que bonecas eram perturbadoras, imagine uma boneca que dança sozinha no meio da madrugada ao som de uma melodia que toca sem ser acionada. Caixas de música antigas, especialmente aquelas com bailarinas ou figuras humanas, estão entre os objetos mais eficazes para atrair e manter presenças espirituais em uma residência. A tragédia da família Mendes de Belo Horizonte começou em dezembro de 2023, quando a pequena Júlia, de 6 anos, ganhou uma caixa de música como presente de aniversário da tia-avó. Era uma peça vintage dos anos 1950, com uma bailarina de porcelana que girava ao som de Fiorelise quando a corda era dada. Júlia ficou encantada e pediu para deixar a caixinha no criado mudo ao lado da sua cama. Na primeira semana, tudo parecia normal. Júlia dava corda na caixinha antes de dormir e adormecia ouvindo a melodia suave. Mas então a mãe, Patrícia, começou a ouvir a música tocando durante a madrugada. Inicialmente, ela assumiu que Júlia estava acordando e brincando com a caixinha, até descobrir que isso acontecia mesmo quando Júlia não estava em casa. A melodia sempre começava às 3h17 da manhã, tocava por exatos 3 minutos e parava abruptamente. Patrícia cronometrou. Sempre o mesmo horário, sempre a mesma duração. E a bailarina dançava com uma fluidez que não correspondia ao mecanismo enferrujado da caixa. Os movimentos eram mais suaves, mais vivos. A situação se tornou aterrorizante quando Patrícia decidiu esconder a caixa de música no sótão uma noite, só para testar. Às 3h17 da manhã, a melodia começou a tocar. Não do quarto de Júlia, mas de dentro das paredes, como se o som estivesse vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. Patrícia correu até o sótão e encontrou a caixinha aberta, a bailarina girando furiosamente, muito mais rápido do que o mecanismo deveria permitir. O momento mais traumático aconteceu quando Júlia acordou uma noite e encontrou a bailarina fora da caixa, no chão do seu quarto ainda dançando. A figurinha de porcelana de 5 centímetros estava de pé no tapete, girando em piruetas impossíveis, sem nenhum mecanismo visível. Júlia gritou e correu para o quarto dos pais. Quando voltaram para verificar, a bailarina estava de volta na caixa, imóvel. Mas o tapete do quarto mostrava pequenas marcas circulares, como se algo tivesse realmente estado dançando ali. A família se livrou da caixa no dia seguinte, mas Júlia desenvolveu uma fobia severa de música clássica, que persiste até hoje. O problema com caixas de música antigas é que a repetição constante da mesma melodia cria padrões vibratórios que funcionam como chamados específicos. É como se cada música fosse um telefone tocando no mundo espiritual, e eventualmente algo atende. Mas caixas de música são brincadeira de criança comparadas aos 2 objetos finais da nossa lista. Número 2. Móveis de pessoas falecidas, especialmente camas. Existem poucos objetos mais carregados de energia pessoal do que os móveis de alguém que faleceu, especialmente aqueles onde a pessoa passou seus últimos momentos. Camas, poltronas e cadeiras de balanço de pessoas recém-falecidas não são apenas mobília, são reservatórios de energia residual tão intensa que podem funcionar como âncoras para espíritos que não conseguem ou não querem partir. O casal André e Luciana Santos experimentou isso em outubro de 2023, quando herdaram a casa da avó de André, que havia falecido aos 89 anos. Dona Eulália tinha passado os últimos 2 anos de vida acamada e morreu pacificamente em sua cama de casal antiga, uma peça de madeira nobre que estava na família há décadas. Por questões financeiras, André e Luciana decidiram se mudar para a casa herdada e usar os móveis que já estavam lá, incluindo a cama da avó.
Eles acharam que seria uma forma de honrar a memória dela. Não imaginavam que se tornariam prisioneiros de uma presença que se recusava a partir. As primeiras noites foram apenas inquietantes. Luciana acordava com a sensação de que alguém estava sentado na beira da cama, fazendo o colchão afundar ligeiramente. André ouvia suspiros suaves vindos do lado da cama onde a avó costumava dormir. Eles assumiram que eram apenas ajustes emocionais à perda e ao novo ambiente, mas a situação escalou rapidamente. Luciana começou a acordar às 4 da manhã, exatamente o horário em que Dona Eulália costumava tomar seus remédios, com a sensação de que alguém estava balançando gentilmente seu ombro. Sempre o mesmo toque suave, insistente, como uma avó tentando acordar uma neta querida. O mais perturbador eram os objetos que apareciam na cama. André acordava e encontrava os óculos de leitura da avó sobre o travesseiro ao lado. Luciana descobria pequenos lenços de tecido dobrados com perfeição no pé da cama. Objetos que estavam guardados em caixas no sótão, que nenhum dos dois tinha mexido. A situação chegou ao limite quando Luciana acordou uma noite e viu a silhueta de uma senhora idosa sentada na poltrona ao canto do quarto. A poltrona favorita de Dona Eulália. A figura estava tricotando algo, os movimentos das agulhas criando um som rítmico que Luciana reconheceu imediatamente. Era exatamente assim que a avó do André costumava tricotar. Quando André acordou e acendeu a luz, a poltrona estava vazia, mas havia um cachecol pela metade sobre o assento, feito com uma lã que eles nunca tinham visto na casa. O cachecol estava quente ao toque, como se alguém tivesse acabado de parar de trabalhar nele. André e Luciana tentaram conversar com a presença, explicando gentilmente que a avó precisava partir, que eles ficavam bem sozinhos. Mas isso só intensificou as manifestações. Dona Eulália, aparentemente, não tinha intenção alguma de deixar sua casa, sua cama, sua poltrona. Ela havia criado raízes tão profundas naqueles móveis que a morte não conseguiu cortá-las. O casal acabou se mudando e vendendo a casa mobiliada. Nunca contaram ao comprador sobre as manifestações. Até hoje, André evita usar qualquer móvel de parentes falecidos, e Luciana desenvolveu insônia crônica que só melhorou depois de 2 anos de terapia. Móveis de pessoas falecidas são perigosos porque carregam décadas de energia pessoal concentrada. Cada noite de sono, cada hora de descanso, cada momento íntimo fica impregnado na madeira, no tecido, na estrutura. Quando alguém morre, essa energia não desaparece. Ela fica esperando por alguém que possa senti-la. Mas mesmo móveis assombrados empalidecem diante do objeto mais perigoso da nossa lista. Número 1. Tabuleiros Ouija caseiros. Se você pensava que tabuleiros Ouija comerciais eram perigosos, prepare-se para descobrir por que tabuleiros feitos à mão são infinitamente mais aterrorizantes. Enquanto tabuleiros comerciais têm uma espécie de filtro energético devido à produção em massa, tabuleiros caseiros são criados com intenção direta, energia pessoal concentrada e funcionam como portais desprotegidos para dimensões que nenhum ser humano deveria acessar. A história mais devastadora que conheço aconteceu com o grupo de amigos de João Pedro Silva, de 19 anos, estudante de design em São Paulo. Em novembro de 2023, João Pedro decidiu criar um tabuleiro Ouija, personalizado como projeto artístico para a faculdade. Ele passou 2 semanas esculpindo à mão cada letra em madeira de demolição, pintando símbolos com tinta que ele mesmo preparou e inserindo detalhes que acreditava serem apenas decorativos. João Pedro não sabia que a madeira de demolição vinha de uma casa onde 3 pessoas haviam morrido em circunstâncias misteriosas nos anos 1940. Ele não sabia que os símbolos que copiou de um livro antigo eram, na verdade, selos de invocação sumerianos. E ele definitivamente não sabia que o próprio ato de criar um tabuleiro com as próprias mãos estabelece uma conexão energética permanente entre o Criador e qualquer entidade que venha através dele. O tabuleiro ficou lindo. João Pedro convidou 5 amigos para testá-lo em sua república estudantil. Eles acharam que seria uma brincadeira divertida para o final de semana. Era sexta-feira, 13 de novembro de 2023. A data deveria ter sido um aviso. A sessão começou normalmente. Fizeram as perguntas básicas. Tem alguém aí? Qual é o seu nome? Como você morreu? As respostas iniciais foram típicas. Palavras desconexas, nomes comuns, causas de morte vagas. Os amigos até brincaram que alguém estava empurrando o indicador propositalmente. Mas então o tabuleiro soletrou uma frase que fez todos pararem.
João Pedro me chamou pelo nome. Nenhum deles havia mencionado o nome completo do João Pedro durante a sessão. E o que veio depois foi ainda pior. Eu estava esperando você terminar de me construir. A partir desse momento, o indicador começou a se mover com velocidade impossível, soletrando frases complexas em português arcaico, depois em latim, depois em uma linguagem que nenhum deles reconhecia. As palavras vinham tão rápido que eles mal conseguiam acompanhar, e todos juraram depois que não estavam empurrando o indicador. Na verdade, estava difícil segurá-lo. A entidade se identificou como Malacote e disse que havia estado presa entre os vãos desde 1943, esperando por alguém que fosse habilidoso o suficiente e tolo o suficiente para criar uma ponte adequada. O tabuleiro de João Pedro, feito com madeira carregada e símbolos de invocação, havia sido essa ponte perfeita. A sessão terminou quando a luz elétrica da casa toda piscou 3 vezes e apagou. No escuro total, eles ouviram uma risada baixa, gutural, que não vinha de nenhum deles. Quando a luz voltou, o tabuleiro estava rachado ao meio, como se algo tivesse tentado sair através dele. Mas Malacote não ficou preso no tabuleiro. Nos dias seguintes, cada um dos 6 amigos começou a experimentar manifestações específicas. João Pedro acordava com arranhões em forma de símbolos nas costas. Fernanda, uma das amigas, começou a falar em línguas durante o sono. Carlos desenvolveu uma aversão inexplicável à luz solar e só conseguia sair de casa à noite. O pior aconteceu com Marina, que começou a ter lapsos onde acordava em lugares que não se lembrava de ter ido, às vezes a quilômetros de distância, sempre segurando objetos estranhos. Pedras, galhos retorcidos, pequenos ossos de animais. Durante esses episódios, suas memórias eram completamente em branco. João Pedro tentou queimar o tabuleiro, mas a madeira se recusava a pegar fogo. Tentou jogá-lo fora, mas sempre aparecia de volta no seu quarto, às vezes em pedaços, às vezes inteiro novamente. Malacote havia criado uma conexão permanente através do ato da criação manual do tabuleiro. A solução final envolveu um especialista em demonologia que explicou que tabuleiros caseiros são perigosos precisamente porque cada toque do criador durante o processo de construção estabelece pontos de ancoragem energética. É como se João Pedro tivesse inconscientemente assinado um contrato com cada martelo, com cada pincelada, com cada hora investida no projeto. O grupo precisou passar por um ritual de desvinculação que durou 3 dias. João Pedro teve que destruir pessoalmente cada peça do tabuleiro, usando ferramentas específicas, enquanto recitava palavras de banimento. Mesmo assim, ele relatou manifestações residuais por mais de 6 meses. Hoje, 2 anos depois, João Pedro mudou completamente de carreira. Abandonou o design e trabalha como contador. Ele desenvolveu uma fobia severa de trabalhos manuais e nunca mais tocou em madeira de forma artística. Dos 6 amigos, 2 se mudaram para outros estados, um faz terapia psiquiátrica intensiva e Marina ainda tem episódios ocasionais de tempo perdido. O mais aterrorizante é que João Pedro admitiu em uma conversa recente que às vezes ainda sente vontade de criar outro tabuleiro. Ele descreve como uma coceira mental que não para, uma compulsão que ele precisa combater todos os dias. Malacote pode ter sido banido, mas a conexão energética estabelecida durante a criação do tabuleiro deixou cicatrizes permanentes na psique de João Pedro. Tabuleiros. Ouija caseiros são o objeto mais perigoso desta lista porque combinam intenção pessoal, energia concentrada e portal desprotegido. Eles não são apenas ferramentas de comunicação, são pontes energéticas permanentes que, uma vez construídas, nunca podem ser completamente destruídas. Fechamento, 90-120 segundos. E assim chegamos ao final da nossa jornada pelos objetos mais perigosos que você pode ter em casa. Desde espelhos antigos que funcionam como janelas bidirecionais, até tabuleiros caseiros que criam conexões permanentes com entidades, cada item desta lista representa um nível crescente de risco para qualquer residência. O que mais me impressiona nessas histórias é como objetos aparentemente inofensivos podem se tornar portais para experiências que mudam vidas para sempre. Marina nunca mais consegue usar espelhos sem ansiedade. A família Rodrigues ainda faz terapia por causa de uma boneca de porcelana. João Pedro abandonou sua carreira artística porque não consegue mais tocar em madeira sem sentir compulsões estranhas. Se você tem algum desses objetos em casa, por favor, considere seriamente se livrar deles.
E se você já passou por alguma experiência similar, saiba que não está sozinho. Milhares de pessoas ao redor do mundo relatam manifestações inexplicáveis relacionadas a objetos específicos em suas casas. Nunca, jamais tente reproduzir qualquer uma das situações descritas neste vídeo, especialmente a criação de tabuleiros caseiros. Isso não é brincadeira, não é arte. É um convite direto para entidades que você não conseguirá controlar. Me conta aqui nos comentários. Você já teve alguma experiência estranha com objetos antigos? Já sentiu que alguma coisa na sua casa não estava certa? E se você ficou até o final desta lista, você é corajoso o suficiente para dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Mantenham as luzes acesas e lembrem-se, nem todo objeto antigo é apenas uma peça decorativa. Alguns carregam histórias que é melhor deixar no passado.